Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aí, o Marcos Souza, tá? Nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu não tenho falado muito e hoje também não vou falar muito também não, por causa da minha garganta, que ainda tá ruim. Mas eu não tenho feito vídeo, tá? Tenho feito mais o vídeo pro lado do esporte, que eu tenho um canal sobre fala sobre futebol, sobre Fluminense. Eu tenho falado muito sobre futebol ultimamente, mas eu vou voltar a fazer alguns vídeos, tá? Aqui com relação à palavra de Deus, ensinamento da palavra de Deus, porque a gente tem visto muita coisa errada, muita coisa, o troço não muda, tá? Claro, vai demorar muito para mudar o pensamento das pessoas, mas já tem muita gente já falando a verdade, tá? Porque até hoje, o que nós aprendemos hoje foi muita mentira da palavra de Deus. Então, gente, sem ofender ninguém, tá? Nós vamos tentar explicar um pouquinho da palavra de Deus. Eu tenho até um amigo que tem falado comigo para ir para casa dele para a gente conversar sobre isso. Acabei de ver uns comentários aqui também sobre esse mesmo tema, tá? Que é predestinação. Então, alguns, como esse amigo tem falado até para mim, quando ele fala, né, que predestinação é coisa do diabo, predestinação é coisa diabólica. A mulher aqui acabou de falar, de eu ler, né? Ler não. Eu peguei um vídeo meu aqui, fui abrir para ver como é que tava os vídeos, os comentários, como tava, né, o andamento dos vídeos, e eu peguei esse comentário dessa senhora que eu não sei a idade dela, mas falando sobre essa heresia diabólica que é a predestinação. Gente, vou ser bem sincero para vocês, tá? Durante anos, primeiro eu fui católico, depois saí da igreja católica, né? Que a verdade é essa, a maioria dos católicos não conhece muito a Bíblia, tá? Essa é a grande verdade. Ah, tem um estudo da Bíblia, eles têm um estudo lá? Tem. Um amigo meu falou que eu nunca fui católico, o outro já falou que eu nunca fui evangélico. Um fala que nunca foi católico, é só você sair da religião, você nunca foi católico, você nunca foi evangélico, você nunca foi cristão. Então essas são as regras, tá? Se você sai daquela denominação, daquela religião, você nunca foi nenhuma das duas. Essa é a grande regra. Aí você conhece a verdade, você fica livre, aí você vira herege, tá? Vamos lá. Primeiro, Jesus foi considerado herege. Paulo foi considerado herege, o discípulo foi considerado herege. Isso aí não é novidade nenhuma, tá? E quando você fala que predestinação, você sem conhecer, tá? Porque o que acontece, gente, que todos nós, absolvemos o que nos ensinaram, tá? Você não sabe nada de religião, nada. A maioria do ser humano não sabe nada de religião. Você não sabe o que é católico, o que é evangélico, sabe o que é muçulmano, mas não entra fundo, não tenta conhecer o que significa isso, tá? Cada religião. A maioria das pessoas são assim. Desculpa, pessoal, que a minha garganta tá ruim. Mas, pessoal, quando você começa a conhecer a verdadeira palavra de Deus, que Jesus, né, a Bíblia, em tudo falou: conhecereis a verdade, né? Romano 8:32, se eu não me engano, e a verdade vos libertará. Isso é Paulo. Isso é Paulo. Para quem não conhece, já vou falar logo, tá? Gente, eu particularmente nunca aprendi isso. Durante anos na religião, eu não aprendi isso. Que Paulo é que trouxe o Evangelho da Graça pra gente, tá? Eu sempre me baseei, o ensinamento que eu sempre aprendi foi que os discípulos trouxeram o ensinamento. Jesus e os discípulos. Eu nunca soube, tá, na minha caminhada de igreja, de religião, evangélica principalmente, que na igreja católica não tinha muito esse ensinamento. O padre chega lá na missa, ele lê aquela carta, né, que já está montada a missa, e você segue, você fala lá as coisas que tem que ser falado, e você vai acostumando, você vai ver todo mundo falando e você fala também. A igreja católica é assim, aonde você for, qualquer missa, tá, é a mesma coisa. Você tem aquele livrinho, você acompanha a missa, isso aí é 90% da igreja, gente.
10% se aprofunda, faz parte lá dentro, tem um estudozinho. 10%, 90% da Igreja Católica é feita assim, tá? Diferente até do Alcorão desses caras do muçulmano, que eles têm que gravar o estudo deles todos os dias, lendo a mesma coisa, o Alcorão, gravando leis, gravando aquilo tudo. Então eles viram os fanáticos que você já conhece, tá? Então a igreja evangélica, ela passou para esse lado também. Então você passa a ler, você vai, chega lá, aí vem as mensagens e os pastores pregam, né, lá nos púlpitos, e você acompanha sem falar nada, você só dá glória a Deus e aleluia, e aquele ensinamento você pega e leva para casa. Não tem muita diferença da igreja católica não, você serve você. Você senta numa escola dominical, você não sabe nada, você tem as classes de novo convertido, você não sabe nada. Então você senta ali e você vai aprendendo, e você vai aprender o que eles derem. Essa é a grande verdade da palavra de Deus, tá? Das religiões, estou falando das religiões. Não interprete mal. Então, essa é a regra das religiões. Eu tive na igreja católica e tive na igreja evangélica, tá? Eu conheço um pouquinho aí. Eu fiz isso aí, eu ensinei, aprendi mais do que ensinei, tá? Preguei algumas vezes lá na igreja evangélica. Nunca tive, né, aquela liberdade de realmente pregar o que eu quisesse ou chegasse lá. Nunca tive, nunca me deram essa liberdade toda, porque eu ainda praticamente bons anos na igreja, praticamente ainda era novato, porque dentro da igreja, se você não sabe, existe, tá, as escadinhas, os que sabem mais, os que dão preferência. Dentro da igreja não é diferente daqui de fora não. Então dentro da igreja existe depende, você vale muito, tem isso também, tá? Eu já tive época boa e época ruim, então, mas você vale muito. Mas de qualquer jeito, esquece isso, isso não é papo agora. O papo hoje é sobre predestinação, tá? O que eles ensinam pra gente que predestinação é do diabo. Primeiro, diabo não existe. Você já vai ficar assustado, né? Eu tenho que falar, mas eu não vou entrar nesse assunto também, que não é assunto para hoje. Nós vamos conversar sobre isso outro dia, tá? Inferno e diabo, esquece isso não existe. Mas não vamos falar outro dia, fica assustado não. O problema hoje é predestinação, porque é heresia, tá? A predestinação é heresia, você passa a ser herege e é coisa diabólica, tá? Então, gente, para ser bem sincero, se é diabólica, o primeiro diabólico aí é Deus, tá? Deus é diabólico. E não vou nem falar de Jesus, porque Jesus e Deus é a mesma pessoa. Paulo também é diabólico. Se predestinação, meu irmão, você que vai assistir esse vídeo, tenta ler a Bíblia. Tenta ler a Bíblia. O problema da leitura da Bíblia, tá, é que os pastores, os doutores, as pessoas que nos ensinam a ler a Bíblia, elas falam que nós precisamos do Espírito Santo de Deus para ler a Bíblia. Eu te falo que você não precisa do Espírito Santo de Deus para ler a Bíblia. Você precisa aprender a ler. Você precisa do português para ler a Bíblia, tá? Durante muitos anos eu fiquei nessa. Não, aí se você não consegue entender, é porque o Espírito Santo de Deus não está te ensinando direito. Então, gente, vamos ler aqui a Bíblia, tá? E você tenta entender. Ah, mas eu não entendi. Claro, você não vai entender, é difícil. É difícil o quê? Porque você aprendeu anos na tua igreja que era assim. Essa irmã que me escreveu aí, que tomara que ela assista esse vídeo aí, quando for lançado, que ela venha conversar comigo. Eu botei lá, escrevi para ela o que acontece. Irmã, a verdade é essa, você aprendeu desse jeito. Te ensinaram desse jeito, você não é culpada não. Eu também sabia assim. Eu fiquei 24 anos dentro da igreja aprendendo assim. Entendeu? E eu não tinha ensinamento. Vou ser bem sincero com vocês, gente. Eu não tem como, você nunca se aprofunda para querer saber dessas pessoas. Ah, você aprende das viagens de Paulo, você aprende o que Paulo fez, mas você não se aprofunda, você não sabe diferenciar. O cara que está dentro da igreja, ele não sabe diferenciar o que é lei, o que é graça, tá? Não sabe diferenciar, não sabe diferenciar a diferença dos apóstolos para Paulo, não sabe diferenciar. Então, gente, vou te falar de cara. Paulo e Pedro, o pai da igreja, eles bateram de frente,
tá? Porque Paulo tinha aprendido tudo que era com relação à lei. E Paulo veio falando da graça. Chegou uma hora, porque foi a primeira reunião deles, se você não sabe disso, depois eu vou fazer vídeo só sobre essa situação aqui, que não é hoje. Eles chegaram a bater de frente, tá? E aí Paulo falou na frente de todo mundo. Paulo chegou, Pedro estava se escondendo, fazendo as coisas dos gentios, tá? Vivendo como gentios, e ele sendo judeu. Aí Paulo viu aquilo, pô, calma aí. Aí quando os judeus chegavam, Paulo se afastava dos gentios. Aí Paulo vivia, não, agora eu sou judeu. Então Paulo, vendo aquela situação, chamou na frente de todo mundo e falou: ei, calma aí, Pedro, você quando está com gentio, você vive como gentio. Quando chega o judeu, você... E ali, meu amigo, Paulo começou, realmente, Pedro começou a cair na real, a verdade, e viu que Paulo estava certo. Paulo, gente, você não sabe, Paulo foi separado. Paulo foi separado por Jesus, tá? Naquele encontro que você sabe, lá em Damasco, Paulo ficou cego, Paulo foi levado para um lugar. Então Paulo perseguia a igreja. E aí Paulo é separado por Jesus, pelo próprio Jesus, que já havia morrido e ressuscitado, para levar a palavra de Deus, a levar a graça. Paulo, se você não sabe, você fica sabendo, tá? Os gentios, que éramos nós, todo aquele que não era judeu, era considerado gentios. Vivíamos na idolatria naquele período. Vive ainda, não vou falar que não vive, o gentio ainda vive, né? Ainda tem os estrangeiros aí que se dizem, né, continua vivendo a idolatria. A Igreja Católica está aí, é uma delas, a principal. A mãe continua sendo, sempre foi e continua sendo a mãe dos gentios idólatras, tá? Então, quando Paulo, e isso porque veio da onde, gente? Eu não gosto de falar isso, eu não quero falar isso aqui para não ofender as pessoas, mas a igreja, olha só o nome, Igreja Católica Apostólica Romana. Até o nome já diz o que significa. É uma igreja de Roma, igreja dos romanos. Mas os católicos não podem ouvir essas coisas. Não, não é romano, eles não aceitam, tá? Mas eu não vou entrar em detalhe de igreja agora também não. E o papo agora é predestinação. É diabólico? Então Paulo era diabólico, tá? Deus era diabólico e Paulo é diabólico. Ah, mas que blasfêmia que você está chamando. É verdade. Eu estou te falando que é verdade. Se isso aí que vocês falam, vocês que não acreditam em predestinação, tá? Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Você está salvo. Essa é a grande verdade. Você que crê em Jesus Cristo. Você que é de Deus, você que foi separado por Deus. Não é você que está na igreja evangélica. Não é você que frequenta a igreja evangélica todo dia, que dá dízimo, que toma santa ceia. Não, esquece isso aí. Isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você que foi escolhido por Deus. Você que foi selecionado por Deus. Porque, mais uma coisa eu vou te falar. Não é você que escolhe. Não, eu aceitei Jesus, eu escolhi servir a Jesus. Esquece isso. Esquece isso. Isso é mentira. Isso é pura mentira. Não é você que escolhe Deus, é Deus que te escolhe. Se Ele te escolheu, você é um predestinado, você está salvo. Você é uma pessoa de Deus. Então, eu vou te mostrar aqui na Bíblia, tá? Tenta ler comigo para você tentar aprender. Sair desse engano espiritual, tá? Vou mostrar aqui, vou abrir aqui. Vou ler com calma, tá, gente? Vou ler com calma. Aqui dá para ler legal. Aí eu vou subindo aqui e mostro o restante, tá? Eu podia até me jogar aqui pro cantinho, mas, né, ficar pequenininho aqui, que não precisa também de muito, para tentar ler mais um pouquinho. Tentar ficar por aqui, tá? Pra ver se você também. Deixa eu fechar aqui. Vamos ler aqui, tá? Olha aí, irmãos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, sempre o contrário. Graça a vós outros e paz,
da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Subir um pouquinho. As bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E assim como nos escolheu, olha aqui, ó, tá aqui, ó, começou aqui, tá? Assim como nos escolheu, e nele, antes da fundação do mundo, isso aqui é Paulo que está falando, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, tá? E nós, tá aqui, ó, versículo 5. Não está escrito não, né? Não está não. Eu acho que isso aqui, botaram aqui, gente, isso aqui não está escrito aqui, não é não? E nos predestinou, para me sublinhar eu tenho que ir lá no outro lado, tá? Tá aqui, ó, nos predestinou para Ele. Ou seja, Ele nos predestinou ou não? Essa é uma pergunta. Você está lendo isso aqui? Você está conseguindo ler isso aqui? Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Nós não éramos filhos de Deus. Se você quiser entender isso, você vai entender. Agora, se você não quiser, fica difícil. Nós não éramos filhos de Deus, tá? Deus, ele veio para os seus. Quem eram os seus? Jesus, ele veio para os seus. Quem? Os judeus. A Bíblia é bem clara. Jesus veio para os judeus. Você lembra daquela mulher que vai pegar as migalhas na mesa? E ela fala, pô, Senhor, dá um pouquinho dessa migalha. Jesus, não, isso aqui é para os filhos, não é para vocês. Lembra dessa mulher? Essa é a grande verdade, gente. O próprio Jesus falou isso. Nós não éramos participantes disso aí. Mas Deus já tinha predestinado que nós seríamos, tá? Nós seríamos um dia. Isso tinha chegado essa hora. Então, Paulo está nos ensinando que tinha chegado a nossa hora. Ele nos predestinou. Predestinação é diabólico? Então, Paulo é diabólico. Jesus é diabólico. Deus é diabólico, tá? Fica assustado não. É só você só aprendeu errado. Não esquenta a cabeça com isso. Você é livre. Tá aí. Aprende, lê 2, 3 vezes. E você vai entender. Tem muita coisa para ler. Calma lá, a gente vai chegar lá. E nos predestinou para a doação de filhos, por meio de Jesus Cristo. Tá aqui, vendo? Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Vamos subir. Para louvor da glória da sua graça, e ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, e em toda a sabedoria e prudência. Vamos lá. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, tá? Nós somos herança de Deus também, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então, gente, tá aqui, ó. Tá aqui, tá vendo aqui embaixo? Você quer que eu sublinhe de novo? Eu tenho que voltar lá atrás. Tá aqui, ó. Nos predestinou. Olha aqui, ó, nos fez também feitos herança, nos predestinou segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Quem faz todas as coisas? É Deus, filho. Tá, gente? Então, gente, Deus nos predestinou. E é isso aqui que Paulo está falando. Tenta entender, tenta ler. É simplesmente você saber ler e entender. Mas não tem dificuldade de se entender, está escrito.
Qual é a dificuldade de entender o que está escrito? Ah não, mas o pastor falou que não é assim. Então você tem que decidir quem você quer seguir. O pastor ou Jesus e Paulo. Escolhe. Eu acho que você vai preferir escolher Paulo, não é isso? E o próprio Jesus Cristo. Porque o ensinamento da palavra de Deus simplesmente é essa. A fim de sermos, cara, vamos lá, vamos continuar. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, aí, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Tá vendo aqui, gente? Então, todo aquele que crê, todo aquele que crê, ele recebe o Espírito Santo de Deus. É automático. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus na cruz do Calvário. Quando Jesus disse, está consumado, Pai, a ti entrego o meu Espírito, ali nós recebemos a nossa vitória. Ali nós recebemos a bênção, tá? Ali Deus nos predestinou. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É ali, na cruz do Calvário, tá? Não é em nada mais que venham botar na tua cabeça. Jesus te salvou e te predestinou lá na cruz do Calvário, há 2000 e poucos anos atrás. Você crê em Jesus? Você crê que ele é o Messias? Você crê que ele te escolheu? Se você crê, meu filho, meu irmão, é isso aí que aconteceu. Você é o escolhido de Deus. E ele toca no teu coração, tá? Para você sair dessas coisas ruins, dessas coisas erradas, que muita gente está agarrado, fazendo coisas erradas, vivendo debaixo da lei. Eu vou te provar isso em algumas coisas, não hoje, tá? Mas tem alguns vídeos meus falando sobre isso. Ao longo dos meses aí, eu vou fazendo vídeo e vou mostrando para você o que é a diferença da lei e a diferença da graça. Quem está em graça é nova criatura. Quem está em Cristo, na graça, é nova criatura. Quem vive debaixo da lei, vive debaixo de maldição, tá? Então, isso tudo você vai aprender aqui. Se você quiser aprender, já tem alguns vídeos aí. Você vai lendo, vai estar assistindo com calma. Eu faço vídeos curtos para todo mundo aprender. E eu vou estar fazendo cada vez mais agora, para ver se posso ensinar mais a quem precisa. Aí a quem quer aprender, tá? Vamos lá. Em quem também vós foste, tá? Acho que já foi, falei, né? Tendo que foste selado, tá? Você foi selado, tá vendo isso aqui? Você que crê em Jesus, você que é de Jesus, você que é separado, é herdeiro de Deus, você foi selado. Ninguém toma mais você de Deus. Bota uma coisa na cabeça, tá? Então, Paulo ora pelos crentes. Crente, quem é crente? Crente é o evangélico? É o que está dentro da igreja? Não. Crente é você que crê em Jesus Cristo, tá? Pois isso também eu tenho ouvido a fé, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Tá vendo aqui? Isso aqui, gente, Pai da glória, deixa eu ver se eu pego aqui, o Pai da glória, aqui ó, Pai da glória, de sabedoria, vos conceda espírito de sabedoria e de, aí, olha lá, revelação no pleno conhecimento dele, tá? O que é pleno conhecimento dele? É o que eu estou te falando agora. Você tem que ter conhecimento do que você está lendo. Nós fomos enganados. Tem muita gente sendo enganada dentro da igreja e vai continuar. Vai continuar. Poucos vão sair disso, vão deixar de ser enganados. Vão questionar, mas vai acontecer. Aos poucos você vai estar dentro de uma igreja e você vai ver que está errado. Aconteceu comigo. É melhor. Aí você prefere sair. Porque você não vai conseguir ver uma pessoa como hoje eu vejo pregações, eu assisto na televisão, eu vejo os caras falando toda hora tem. E aí você vê que o cara falou uma coisa
na rua, não conhece na rua, com seus colegas, você vê alguém pregando, você vê alguém que vem falar de Jesus para você pode ter o pleno conhecimento, filho. Isso aí se torna uma coisa tão assim, entendeu? Um jornal que o cara... Já viu aquela mensagem que acontece no WhatsApp? O cara manda uma mensagem que já aconteceu um tempo atrás e você até espalha, né? Aconteceu isso comigo já. Espalha a notícia e daqui a pouco vem um lá e fala, pô, cara, isso aí é velho. Já viu isso? É exatamente isso aqui, tá? Quando você vem falar para você uma coisa que você já tem o pleno conhecimento, que Deus te revelou, aí você fala, pô, filho, isso aí é velho, vai pro outro, que isso aí não dá mais pra mim não. E essa é a verdade, tá? Você vai aprender isso aqui também, você vai entender isso. Vamos lá. Meu conhecimento, revelando pelo pleno conhecimento dele, tá? Iluminados os olhos do vosso coração, tá aí, ó, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Olha aí, ó, a esperança do seu chamamento, tá aí. Qual riqueza da glória da sua herança nos santos. Vamos subir mais um pouquinho aqui. Descer. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Subiu um pouquinho. Seu poder, quer dizer, aqui subiu. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à de sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Não naquele século deles, mas também no nosso, e assim sucessivamente, tá, gente? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser a cabeça sobre todas as coisas. O deu a igreja, nós, não a igreja templo, tá? O qual é o corpo, é o seu corpo. Igreja aqui, irmãos, ó, preste atenção. Eu tenho que ir lá, sublinhar, vou mostrar para vocês. Ó, igreja, deixa eu tentar pegar tudo, tá vendo? O qual é o seu corpo. Qual igreja? A igreja, templo, não existe, tá? Bota uma coisa na tua cabeça. A última igreja, templo, que existiu foi o templo destruído em Jerusalém no primeiro século, no ano 70. Aquela era a igreja dele, tá? Era o templo onde Deus, né, deu para os judeus para ali adorar. Mas ele destruiu. E Deus não mandou ninguém mais construir igreja. A igreja de pedra, como diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, que é a igreja feita de pedra, que você frequenta hoje provavelmente, Deus não está ali. Você é que é o templo do Espírito Santo de Deus. Isso aí é outro ensinamento mais para frente. Mas é o que ele está falando aqui. É o que é o seu corpo. Você é o corpo. A plenitude daquele a tudo enche em todas as coisas. A igreja é você, sou eu. Nós somos a igreja de Cristo, tá? Então é isso aqui que eu vou mostrar para você. Agora eu vou abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar para cá para tentar achar aí para vocês agora um outro livro, tá? Livro deixa eu achar aqui, Romanos 8. Aparece logo as coisas aqui que não é para abrir. É porque... Deixa eu ver aqui, não é João que eu quero, não. Livro, Romanos 8. Se não me engano, livro 29. Vamos ler aqui. Vamos aí, pessoal. A intenção também... Romanos 8, 29. Aqui. Deus. Deixa eu ver aqui, irmãos, confirmar se isso aqui mesmo. Eu acho que é, mas deixa eu só dar uma
conferir, tá aqui, tá? No versículo certo, antes de passar de vocês. Tinha deixado separado aqui, mas já sumiu. Só para confirmar, tá? Romanos 8:30, isso mesmo, 29:30. É Romanos 8, 29:30. Vou até passar para cá. Calma aí. Já vou passar. Romanos 8. Vou ler logo aqui. A intenção do Espírito, tá? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós na sabedoria com gemidos em Espírito, tá? Aquele que sonda os corações, sabemos que toda coisa coopera com... Tá. Pulou do 30. Aqui. É porque, portanto... Aqui, vamos tentar ler aqui. Portanto, aos que de antemão conheceu... Tá aqui, gente. É porque aqui eles separam por negócio, aí fica complicado. Aqui no celular já é diferente. Sabemos que todas as coisas... Tá aqui, ó. Vamos pra cá, tá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tá aqui, ó. De cara você já vê logo, tá vendo? Coopera para os que são chamados. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Tá? Tô falando besteira? Se você conseguir entender, você está lendo aqui, você vai entender também. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Quem está falando? Deus. Paulo está falando, não é o que Deus mandou, não é isso? Portanto, aos que de antemão conheceu, quem? Deus. Também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. O Filho de quem? De Deus, Jesus. A fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos, Jesus Cristo. E aos que predestinou, nós, tá? E a isso também chamou. Se ele te chamou, você é um predestinado. E aos que chamou, a esse também justificou. Você é salvo, por quê? Pelo sangue de Jesus. Então, se você foi chamado, você foi justificado. E aos que justificou, a esse também glorificou. Ou seja, meu amigo, minha amiga, minha irmã, se você não conseguir entender o que está escrito aqui, está escrito. Ninguém está botando aqui não. Está escrito na Bíblia. Esse é o ensinamento. Portanto, os que antemão conheceu Jesus, também os predestinou. Está aqui. Ele vos predestinou. Estou falando besteira? Não, está escrito. A imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito dentre muitos irmãos, tá? Aí vamos lá, aqui não pode sair daqui. E aos que predestinou, tá aqui de novo, a esses também chamou. Ele te chamou? Você acredita que ele te chamou? Então você é um predestinado. Ou então, meu irmão, eu sinto muito, se você não está entendendo que você conheceu a Deus, você conheceu a Deus, você tem certeza que conheceu a Deus? Se você conheceu a Deus, ele também te predestinou, e te chamou, e te justificou. Tá aqui. Ele justificou? Você acredita que ele morreu na cruz do Calvário por você? Então ele te justificou. Que é o sangue de Jesus que nos justifica. É o sangue de Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, você foi justificado. Justificou, a esse também glorificou. Você tem um corpo glorificado. Quando você é justificado, quando você é santificado, você crê em Jesus, que você é um escolhido, você é um predestinado, você é glorificado. Deus glorificou você. Então, meu amigo, não queira fazer diferente. É só você entender o que está escrito. Ah, mas é do diabo? A predestinação, então, Paulo e Deus são do diabo. Tá?
Então você tem que ficar com esse pensamento, porque você não é a pessoa escolhida de Deus. Infelizmente, se você não entender isso aqui, você não é uma pessoa escolhida de Deus. Ah, mas como você está falando um troço desse? Porque Jesus falou. Os meus, olha o que Jesus falou, para os fariseus, olha o que Jesus falou. Eu podia separar aqui, mas você já sabe essa passagem, tá? Jesus foi bem claro. Os minhas ovelhas, as minhas ovelhas, ouvirão a minha voz. Se você é ovelha de Jesus, você vai ouvir a voz dele. Se você não é ovelha, você vai continuar no engano. Você vai continuar debaixo da lei, tá? Porque a graça foi dada, mas não é para todos. Infelizmente, a graça revelada não é para todos, são para alguns. Se você é o escolhido de Deus, se você é um predestinado, se você é um separado, você vai entender e você vai crer que Jesus é o Messias, que Jesus é o teu Salvador, tá? Então, deixa eu ver se eu vou ler mais alguma coisa aqui, eu não lembro, mas eu acho que é aquele que não poupou, isso aqui, é porque separaram essas coisas aqui, aí confunde um pouco. Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vamos lá. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Está aqui, ó. Quem tentará qualquer coisa contra os eleitos de Deus? Você é um eleito de Deus, você é um filho de Deus, você é um predestinado de Deus. E Deus, quem os justificará? Está aqui, ó. É Deus quem os justificará. Justifica, né? Melhor dizendo. É Deus, irmãos, quem te justifica. Quem tentará acusação contra os eleitos? Será que não? Não devo estar lendo errado, peraí. É porque, gente, o meu outro computador aqui não está dando para ler direito. E aí, quem separará do amor de Deus? Aquele que é primogênito de todas as coisas. Eu vou ler aqui mesmo, senão eu vou sublinhar a coisa errada ali. Porque eu vou ler um pedaço agora que você vê. Presta atenção aqui, olha só. Quem os condenará? Tá aqui, ó. Quem os condenará? Eu queria chegar ali, tá aqui, ó. É porque tá aqui. Quem entre contra os eleitos de Deus? Condenação contra os eleitos de Deus. Eu tenho que ir lá, tá? Tá aqui, ó. Quem vai contra você? Você é um eleito de Deus. Quem vai falar alguma coisa contra você? Tá aqui. Quem condenará? Quem os condenarás? Quem? Tá vendo aqui? Então é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, e qual está à direita de Deus e também intercede por nós, tá? Quem nos separará do amor de Deus? Tá aqui, ó. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Vamos subir. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, eu paro por aqui, tá? Eu creio, tá? Que esse ensinamento foi fundamental. Podia abrir aqui vários versículos para falar de Deus, para falar de predestinação, que você é um escolhido de Deus, tá? Você que crê em Jesus, mas você que ainda tem esse pensamento, tá? Que predestinação
gente, é coisa diabólica, é coisa do diabo, é coisa, eu já ia até esquecendo desse principal homem, porque existe dois, tá, gente? O calvinismo, eles falam que Calvino, eu tinha que ter falado isso até no início do vídeo. Eles falam que Calvino, vou tentar botar até o título em cima disso, tá? Eles falam que Calvino, essa é a desculpa, que isso é coisa de Calvino, isso é coisa diabólica. Ou é Calvino ou é Armínio. Tem gente que nunca ouviu falar nem Calvino nem Armínio, tá? Eu era um desses. Mas aí você vai falar sobre predestinação, aí vem aquela história de que essa tese de Calvino é diabólica. É isso que eles sabem falar. Meu amigo, se a tese de Calvino, eu não sou nem Calvino nem Armínio, tá? Mas se essa tese que vem de Paulo, vem de Jesus e vem de Deus é diabólica, pode-se dizer mais nada. Calvino, eu sigo Calvino, tá? Calvino é diabólico, a tese então de predestinação é diabólica, então Paulo é diabólico, tá? Paulo é diabólico. Jesus é diabólico, Deus é diabólico. Se você quiser colocar desse jeito, fica com a sua tese, tá? Que você aprendeu aí com ensinamentos que te deram, que não, que Calvino é diabólico. Que Armínio, esquece Armínio, esquece Calvino. É bíblico, é Paulo, o apóstolo Paulo, que trouxe esse ensinamento. Paulo vem bem antes de Calvino, meu filho. Calvino surgiu depois dos anos 100, 200, 300, sei lá quando foi, acho que é 1000 e tal. Eu não lembro nem mais quando surgiu Calvino. Isso não me interessa. Você vai nas teses de Calvino, surgiu depois de muitos anos depois. Paulo, Jesus, quando surgiu Jesus? Quando surgiu Deus? Aí você quer botar que a tese é de Calvino? Pelo amor de Deus, para com essa bobeira. Você que fica nessa tese de que Calvino é o pai da predestinação, para com esse papo, tá? Tenta ler um pouquinho da Bíblia e aí você vai começar a entender. Tira essas coisas que você aprendeu, que te ensinaram, que botaram na tua cabeça. É só você falar em predestinação e já vem com o negócio de Calvino. Não, que Calvino é diabólico. Para, tá? Aprenda um pouquinho da palavra de Deus para depois você falar do que não sabe. Tá bom, irmãos? Tá aí mais um ensinamento da palavra de Deus. Tem alguns vídeos aí, se quiser aprender. Tá aí, é só procurar, você vai alguns vídeos meus. E vou procurar botar cada dia, não vai dar botar todo dia, mas de vez em quando eu vou lançar um vídeo novo falando sobre os assuntos da Bíblia. Para você que faz parte da graça de Deus, se afastar dessas mentiras que estão circulando por aí. É muita mentira em cima do Evangelho de Jesus Cristo. A paz, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.